Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos resolver a questão de número 2 da lista de exercícios sobre conservação da energia mecânica. Essa questão tem o seguinte enunciado: um bloco move-se em MRU com velocidade de 30 metros por segundo, na direção de uma subida em ladeira, cuja inclinação em relação ao solo é de 30 graus. Considerando que a situação acontece na Terra, onde a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, responda. Item A. Desprezando o atrito, qual será a altura máxima em relação ao solo atingida pela bola? Item B. Se o coeficiente de atrito cinético entre a bola e a ladeira fosse de raiz de 3 sobre 2, qual seria a altura máxima em relação ao solo atingida pelo bloco? Resolvendo o item A, nós podemos perceber na figura que o bloco começa nesse ponto aqui do plano horizontal, atinge o ponto B, que é o pé onde inicia a rampa, que eu vou chamar de ponto B, e sobe uma certa altura, que eu vou chamar de ponto C. Agora vamos analisar o que acontece no trecho AB. Bem, podemos perceber que o bloco está sofrendo ação da força normal, que está apontando para cima, sofre ação também da força peso, que está apontando verticalmente para baixo. Como ele está indo do ponto A até o ponto B, o vetor de deslocamento está apontando horizontalmente para a direita. Tá certo? Então, podemos concluir o quê? Que a normal e a força peso formam um ângulo de 90 graus com o vetor de deslocamento, AB. Isso leva a concluir o quê? Que o trabalho dessas forças é nulo, vale zero. Isso leva a concluir que o trabalho das forças resultantes, ou o trabalho total que atua no bloco, ela é nula. Isso leva a concluir que a velocidade no ponto A tem que ser igual à velocidade no ponto B. Perfeito? Então guarde essa informação que ela vai ser muito importante. Agora vamos analisar o que acontece no trecho BC. O bloco está sofrendo a ação da força normal, que está apontando verticalmente entre a superfície do bloco e a superfície do plano inclinado. Tá certo? E a força peso apontando verticalmente para baixo. Então podemos concluir nesse trecho que a normal forma um ângulo de 90 graus com o vetor de deslocamento entre quem? B e C, que está apontando nessa direção aqui. Tá certo? Então concluímos que a normal, como forma um ângulo de 90 graus, o trabalho dela também vale zero. E a força peso? Bem, a força peso, como vocês podem ver aqui na figura, ela forma um ângulo diferente de 90 graus com o vetor de deslocamento BC. Diferente de 90 graus. Então, com isso, concluímos o quê? Que o trabalho dessa força, peso, é diferente de zero. Tá certo? E agora? Bem, nós sabemos de outros carnavais que a força peso é uma força conservativa. Conservativa. Isso implica que a energia mecânica do sistema ela é conservada, ela é constante, ela não muda com o tempo. Sendo assim, a energia mecânica que o bloco tem no ponto B é igual à energia mecânica que o bloco vai ter no ponto C. E quem é a energia mecânica de um bloco? É a soma da energia cinética com a energia potencial. Então, vou traduzir isso aqui para cá. Vamos ficar a energia cinética no ponto B mais a energia potencial gravitacional no ponto B tem que ser igual à energia cinética que o corpo vai ter no ponto C mais a energia potencial gravitacional no ponto C. Perfeito? Opa! Aqui. E quem é a energia cinética? A energia cinética do ponto B é meio
da massa vezes a velocidade nesse ponto ao quadrado. E energia potencial é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura nesse ponto. Então, a mesma coisa para o ponto C. Então, a energia cinética vai ser meio da massa vezes a velocidade no ponto C ao quadrado, mais a massa, a aceleração da gravidade e a altura nesse ponto. Agora aqui vai entrar as simplificações. Bem, no ponto B, como ele está na altura do plano horizontal, essa altura aqui, ela vale zero, tá certo? E na altura máxima, que corresponde ao ponto C, a velocidade do corpo vale zero. Então, essa termo aqui se anula, tá certo? Outra simplificação que nós podemos fazer é da massa, porque esse termo aqui tem massa e esse aqui também. Então, podemos cortar ela. Com isso, nós ficamos com o quê? Meio da velocidade do bloco no ponto B ao quadrado é igual à aceleração da gravidade vezes a altura no ponto C. Então, a altura no ponto C vai ser igual a quê? A velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Então, agora vamos substituir os dados do problema. Bem, a velocidade no ponto B é 30 metros por segundo. Então, isso vai ficar ao quadrado vezes 2 vezes a aceleração da gravidade, que eu vou colocar como 10. Resolvendo essa conta, vocês vão encontrar 45 metros. É essa altura no ponto C que ele chamou de H. Bom, pessoal, resolvendo o item B, nós temos aqui a figura e ela é bem parecida com o item A, se vocês repararem. Com a única diferença nesse trecho aqui do plano inclinado, que agora nós vamos ter o atrito atuando no bloco ao longo do seu percurso, de B até C. Tá certo? Então, esse trecho aqui, referente ao plano horizontal, é idêntico ao que foi feito no item A, na qual nós concluímos o quê? Que a velocidade que o bloco vai ter aqui no ponto B é igual ao que ele vai ter no ponto A. Perfeito? Então, para a resolução não ficar cansativa e repetitiva, nós vamos partir a análise do trecho B até o ponto C. Tá certo? Então, vamos lá. Nesse trecho, nós podemos perceber que o bloco está sofrendo ação da força normal, aportando verticalmente entre a superfície do bloco e do plano inclinado. Temos também a força peso, apontando verticalmente para baixo. E agora tem a diferença do item anterior. Agora nós temos a força de atrito, apontando nessa direção aqui, paralelo ao plano inclinado, só que apontando para baixo. Tá certo? Qual isso faz a diferença? Que agora nós não temos só forças conservativas atuando no bloco. Sendo assim, nós não podemos usar a lei da conservação da energia mecânica direto. Nós temos que deduzir uma outra expressão referente à energia para a gente utilizar. Então vamos fazer o seguinte, vamos partir do teorema do trabalho total do sistema que atua no bloco da variação da energia cinética. Quem é o trabalho da força resultante? F. É quem? É a soma do trabalho da força de atrito mais o trabalho da força normal mais o trabalho da força peso. Tá certo? Opa, só um pouquinho aqui. Tá certo? Então, vou substituir isso aqui. Então, nós vamos ficar o quê? O trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força peso, tem que ser igual à variação da energia cinética que o corpo tem entre os pontos B e C. Tá certo? Nós podemos perceber que a força normal continua sendo normal ao deslocamento. Então, esse trabalho aqui vale zero. Tá certo? E o trabalho da força peso? Bem, a força peso continua sendo uma força conservativa, independente da presença da força de atrito. Então, isso aqui vai ser igual a menos a variação da energia
potencial entre o ponto B e C. Tá certo? Então vamos ficar o quê? Que o trabalho da força de atrito mais menos a variação da energia potencial no ponto B e C é igual à variação da energia cinética no ponto BC. Então vou passar esse camarada aqui para o lado direito. Então vou ficar que o trabalho da força de atrito é igual à variação da energia cinética entre os pontos B e C menos a variação da energia potencial entre os pontos B e C. Então vamos ficar. Esse menos com menos vira mais, tá certo? Então vamos ficar. O trabalho da força de atrito é igual à variação da energia cinética entre os pontos B e C, mais a variação da energia potencial entre os pontos B e C. E quem é a variação da energia cinética entre o ponto B e C? É a energia cinética no ponto C menos a energia cinética no ponto B. Perfeito? E quem é a variação da energia potencial entre os pontos B e C? É a energia potencial no ponto C, que é o final, menos a variação da energia potencial no ponto B. Perfeito? Então nós já resolvemos o que precisamos para o lado direito. Agora, quem é o trabalho da força de atrito? Vamos resolver isso agora. O trabalho dessa força de atrito, como essa força é uma força constante e paralela à direção do movimento, é o quê? Menos a força de atrito vezes o deslocamento, BC. Então, vamos ficar o quê? Substituindo esse resultado aqui, nós vamos ter que menos a força de atrito vezes deslocamento é igual a energia cinética no ponto C menos a energia cinética no ponto B, tá certo? Mais esse troço aqui. Vai ficar a energia cinética no ponto, energia potencial no ponto C menos a energia potencial no ponto B. Perfeito? Perfeito. E quem é a força de atrito? Vocês sabem de outros carnavais que essa força de atrito é Mi vezes a normal. Tá certo? Então vamos ficar menos Mi vezes a normal vezes o deslocamento BC igual esse camarada aqui que está no lado direito. Tá certo? E quem é a normal? Vocês sabem que a normal e a força-peso num plano inclinado se relacionam da seguinte forma: normal é igual ao peso vezes cosseno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Nesse caso, é 30 graus. Perfeito? Então, com isso, nós vamos ficar aqui menos mi vezes essa normal vezes o deslocamento BC é igual a esse trambolho do lado direito. Tá certo? Então, vamos ficar Então agora nós podemos usar as simplificações que o problema nos permite. Bem, no ponto C, na altura onde ele alcança a altura máxima, a velocidade vale zero. Sendo assim, a energia cinética nesse ponto vale zero. Opa! E no ponto B, a altura desse ponto, como está no plano horizontal, está no pé do plano inclinado, essa energia potencial vale zero. Tá certo? Então vamos ficar o quê? Menos mi vezes o peso vezes cosseno de 30 graus vezes o deslocamento BC. Isso tem que ser igual aqui a menos a energia cinética no ponto B, que é meio,
vezes a massa, vezes a velocidade no ponto B ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional no ponto C, que é massa vezes a altura, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura no ponto C. Tá certo? Menos μ, que é a raiz de 3 sobre 2, vezes o peso, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes cosseno de 30 graus, vezes o deslocamento entre B e C. Bem, na figura, nós podemos perceber que esse deslocamento aqui, BC, ele está ao longo do plano inclinado, e essa região aqui, que eu estou desenhando aqui, forma um triângulo retângulo. Então, vai ficar aqui seno de 30 graus, que é a inclinação do plano inclinado, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, BC. Então, assim, nós concluímos que o deslocamento BC é igual à razão entre a altura sobre o seno de 30 graus. Esse seno vale meio. Então, concluímos que esse deslocamento vale 2 vezes a altura no ponto C. Então, vamos ficar aqui 2 vezes HC igual ao que está no lado direito. Então, fica menos meio vezes a massa, vezes a velocidade no ponto B ao quadrado, mais massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura no ponto C. Agora podemos simplificar ainda mais. Nós podemos perceber que a massa tem dos dois lados da expressão, de todos os termos. Então nós podemos cortar. Tá certo? E o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Tá certo? A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E essa velocidade B é igual à velocidade no ponto A, que é igual a 30 metros por segundo. Tá certo? Então vão ficar menos raiz de 3 sobre 2, isso ao quadrado, vezes 10, vezes 2 vezes a altura HC, isso é igual a quê? A menos meio da velocidade do ponto B, que é 30, ao quadrado, mais a aceleração da gravidade, que vale 10 vezes a altura HC. Tá certo? Então, vou passar esse camarada aqui para o lado direito. Então, nós vamos ficar menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a 3 sobre 4 vezes 20 vezes HC. Menos 10 vezes HC igual a menos meio vezes 30 ao quadrado, que é 900. Agora vamos multiplicar os dois lados para a expressão por menos 1. Então esse menos vai cortar, vai ficar mais, mais e mais. Perfeito? Então vai ficar 60 sobre 4 vezes HC mais 10 HC igual a 900 sobre 2. Aqui nós vamos ficar, então, resolvendo essa conta, e essa conta aqui, nós vamos ficar 100 sobre 4. Então, vamos ficar HC vezes 100 sobre 4 é igual a 900 sobre 2. Então, vou dividir os dois lados para a expressão por 100. Então, vai ficar HC vezes 1 sobre 4 igual a 9 sobre 2. Então, vou ficar, passar esse 4 para o outro lado, vou ficar HC igual a 9 sobre 2 vezes 4. 4 dividido por 2 dá 2, isso aqui dá 9 vezes 2, 18 metros. É essa altura desse ponto B. Desse ponto C, perdão, nesse item B da questão, tá certo? Com isso, nós resolvemos essa questão e